O estresse ele faz com que o nosso organismo produza um hormônio que se chama cortisol. E esse cortisol, ele traz muito prejuízo para os nossos órgãos, para as nossas células, para o nosso organismo de modo geral. Olá, eu sou a educadora Janaína do SEBRAC. Hoje nós vamos falar sobre imunidade. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode aumentar a imunidade. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que é imunidade, né? Como é constituído o sistema imunológico, já que é o sistema responsável, né, pela nossa imunidade. E eu também vou falar um pouquinho, vou dar algumas dicas de como melhorar a imunidade do nosso organismo. Então vamos lá. O que é imunidade, né? Então, como vocês estão vendo, imunidade é uma função do sistema imunológico. Esse sistema é responsável pela nossa defesa. Do que ele defende? Ele defende o nosso organismo das doenças, né? Então, assim, de micro-organismos, de bactérias, de vírus, de substâncias que sejam nocivas para a nossa saúde. Então, ele é um organismo responsável, ele é um sistema responsável por defender o nosso organismo. Então, se a gente fosse resumir o que é imunidade, a gente ia falar o quê? É a capacidade que o indivíduo tem, né, em resistir a determinada doença. Então, é isso que a gente fala sobre quando a pessoa está com infecção, por exemplo, está com alguma doença, a gente fala que a defesa, né, o organismo está defendendo contra determinada doença. O sistema imunológico, gente, ele então, na verdade, se a gente for ver, ele é uma proteção, né? Ele é uma proteção, ele é um escudo, ele é uma barreira que a gente tem, que vai defender contra a invasão de micro-organismos patogênicos e corpos estranhos. O que é o nosso sistema imunológico, né? O nosso sistema imunitário também. Nosso sistema imunológico ele tem algumas células, que são as células responsáveis pela defesa do nosso organismo. A gente tem alguns tecidos e órgãos que produzem, na verdade, substâncias e células de defesa. Então, o nosso organismo ele é constituído, se a gente for ver, de células e alguns órgãos que são responsáveis pela defesa, né? A gente vai ver que quando a gente fala de sistema imunológico, a gente tem duas etapas. A gente fala dos antígenos e a gente fala de anticorpo, né? Então, o que seria o antígeno? Toda substância, então, por exemplo, tudo que entra no nosso organismo, que não faz parte do nosso organismo, então, por exemplo, uma bactéria, um vírus, um veneno, né? Seria um corpo estranho. Então, isso a gente caracteriza como antígeno. E o que seria anticorpos, né? Os anticorpos, eles são substâncias produzidas pelas nossas células de defesa para combater os antígenos. Então, por exemplo, se uma bactéria, se um vírus, ele entra no nosso organismo, imediatamente a minha célula de defesa vai produzir anticorpos específicos para combater esse antígeno, né? Então, eu vou ter um anticorpo responsável por combater um determinado vírus ou bactéria que entrou no meu organismo, tá? Quando o meu organismo ele não consegue combater, eu não tenho células de defesa suficiente, as minhas células não produzem anticorpos suficientes, eu não tenho órgãos que produzem, né, essas defesas, essas células de defesa ou essas substâncias suficientes, o que vai acontecer? Eu vou ficar doente,
né? Então é onde a gente não tem o quê? Uma defesa que seja apropriada para combater essas substâncias que são os antígenos, tá? Então, se a gente for ver aqui, se vocês forem ver, a gente vai ter o sistema imunológico, né? Então, como que é a constituição dele? Se a gente for ver, a gente tem as células, né? Então, as células de defesa, que faz parte do sistema imunológico, elas são basicamente os leucócitos, os linfócitos e os macrófagos, né? Nós temos várias células no nosso organismo, né? A gente tem os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Nesse caso, são os glóbulos brancos, os leucócitos e os linfócitos. E os macrófagos. Os macrófagos, eles ficam responsáveis, principalmente, para proteger a nossa pele, né? Então, eles são responsáveis pela cicatrização, né? Pela ajuda da cicatrização de machucados, infecções que a gente tem na pele. E alguns órgãos, a gente tem órgãos de defesa que produzem, né, algumas células e substâncias de defesa. Então, a gente tem duas divisões. Os órgãos que a gente pode falar que são imunitários primários e os imunitários secundários. Então, se a gente for ver as células, a gente tem os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B são as células que produzem os anticorpos que a gente viu. Então, esses anticorpos, eles vão ser produzidos de acordo com a substância que entrou no meu organismo. Então, se entrou um vírus, eu vou produzir anticorpos para combater esse vírus. Se entrou uma bactéria, eu vou produzir anticorpos para combater essa bactéria. Por isso que fala que a gente ficou imune a determinado vírus, né? Porque aí foi fabricado anticorpos específicos para aquele vírus. E a gente tem os macrófagos também. Então, essas são as células de defesa. E alguns órgãos que a gente tem também, que são os órgãos imunitários. Então, nós temos os órgãos primários e os secundários. Órgãos primários são aqueles que já fazem parte da nossa constituição mesmo, né? Então, a gente tem o timo, que produz algumas células de defesa. À medida que a gente vai envelhecendo, o timo ele vai perdendo a sua função. Então, a criança ela tem o timo, né, ele produz com uma maior quantidade de células de defesa e à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa função. E a gente tem a medula óssea também, que produz, além dos glóbulos brancos, que são os leucócitos e os linfócitos responsáveis pela defesa, ela também produz os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, também as plaquetas responsáveis pela nossa coagulação, pela coagulação do sangue, tá? E aí a gente tem os órgãos secundários, que são as amígdalas, a gente tem o baço, a placa de Pierre, que é no intestino. E a gente tem os linfonodos e os vasos linfáticos, que fazem parte do sistema linfático, que é um sistema responsável por tirar o quê? Toxinas do nosso organismo, né? Através da drenagem de substâncias que ficam paradas. Então, nós temos esses dois órgãos, esses dois sistemas que são órgãos de defesa do nosso sistema imunitário. Bom, vamos falar um pouquinho. Continuando, né, a gente fala da Constituição, a gente pode falar o quê? O nosso sistema imune, ele responde por duas formas. A gente tem a imunidade inata e a imunidade adquirida. O que seria a imunidade inata? A imunidade inata seria aquela imunidade que o indivíduo tem desde o nascimento, né? Então, seria aquela imunidade que eu já tenho desde do meu nascimento. Então, por exemplo, os pelos, né? Ele ajuda a proteger o que? Por exemplo, as nossas narinas, ele ajuda a proteger a nossa pele. A gente tem o ácido clorídrico do estômago, que também é uma proteção de todos os alimentos que a gente come, né? O suor, ele é uma proteção. Então, isso que é a imunidade que a gente já tem. Aí a gente tem aquela imunidade adaptativa, que seria o quê? Os anticorpos, que à medida que a gente vai tendo contato com alguns antígenos, o nosso organismo produz esses anticorpos específicos, e aí eu fico imune a determinado vírus ou bactéria que eu tenha tido contato, certo? Bom,
E aí, para a gente resumir, né, como eu vou melhorar a minha imunidade. Então, assim, a partir do momento que eu sei que o meu sistema imunológico, ele funciona através de células e órgãos que produzem, né, as células que produzem, né, as células de defesa. Então, quanto maior quantidade de células de defesa eu tiver no meu organismo e anticorpos, mais eu vou ter uma imunidade, né, para determinado vírus ou bactérias, ou mesmo substâncias e corpos estranhos. Então, como que eu faço para ter o quê? Uma imunidade desejável, né? Para a gente não ter doenças. Porque quando eu tenho uma imunidade baixa, eu estou mais suscetível a ficar doente. Então, como que eu posso fazer? Então, aqui a gente vai ver. Então, alimente-se bem, né? A gente tem que se alimentar do quê? De substâncias, de alimentos naturais, né? Então, alimentos naturais, principalmente frutas, vegetais, legumes e verduras, proteínas, né? Carboidratos do bem, que a gente fala que é o quê? Diminuir a ingestão de gorduras, carboidratos que seja de açúcar branco e farinha branca. A gente tem também praticar atividade física, né? Então, já foi provado que a atividade física, ela, além de melhorar, né, a nossa oxigenação do sangue, diminuir a quantidade de gordura no nosso organismo e ela exercitar músculos, né, e ossos, a gente também tem a produção de substâncias do bem-estar durante a prática de atividade física. Então, a atividade física ela é recomendável em qualquer idade, pelo menos meia hora, 3 vezes por semana. A gente tem também o quê? O sono, dormir bem, no mínimo 6 horas por noite, né? O sono ele ajuda o quê? O organismo a se restabelecer. Então, a gente precisa dormir no mínimo 6 a 7 horas por noite. A gente tem também o que? Abandonar maus hábitos. A gente pode dizer que os maus hábitos seria o quê? Sedentarismo, né? A inatividade, por exemplo, a alimentação errada, vícios, né? Então, por exemplo, cigarro, a gente sabe que o cigarro ele só traz prejuízos para o organismo, a ingestão de bebidas alcoólicas diariamente, por exemplo, né? Então, tudo isso seria o quê? Maus hábitos que a gente tem que diminuir para poder ter um sistema imunológico melhor. A gente também tem o quê? Tomar sol. O sol, gente, ele ajuda na produção de vitamina D, que é importantíssima para o nosso metabolismo, né? Então, a vitamina D ela é responsável por ajudar a fixação de cálcio nos ossos, ela é responsável por melhorar o metabolismo, né, assim dizendo, e por uma série de outras doenças. Então, a gente precisa tomar sol pelo menos de 10 a 15 minutos, né, por dia, que não tenha proteção solar, porque o sol precisa penetrar na nossa pele, e também aconselhar tomar o sol, né, diariamente, que seja pelo menos de 10 a 15 minutos por dia. Bom, a gente também tem o quê? Hidrate-se, água, né? Tomar água, no mínimo 2 litros de água diariamente. Eu não gosto de água. Então, tome água saborizada, que seja, coloque um limão, uma folha de alecrim, hortelã, para dar sabor, mas a gente necessita. Não hidrate-se com refrigerante, né? Nem bebidas que têm açúcar ou álcool. Então, a hidratação ela é importantíssima para o funcionamento das nossas células, então a gente precisa tomar água. Também medidas de higiene hoje, né, no momento que a gente está vivendo, indispensável o quê? Lavagem de mãos, mas a gente sabe que o quê? Medidas de higiene. Banho diário, né? A gente fala escovação dental pelo menos 2 vezes no dia, e hoje em dia a gente está o quê? Recomendando a lavagem de mãos, sempre que você tocar em algum objeto que pode estar contaminado ou que você voltar da rua, né? Então, a higiene é fundamental o quê? Para evitar doenças. E a gente também tem, por último, o quê? Evite o estresse, né? O estresse, ele faz com que o nosso organismo produza um hormônio que se chama cortisol. E esse cortisol, ele traz muito prejuízo
para os nossos órgãos, para as nossas células, para o nosso organismo de modo geral. Então a gente precisa o quê? Aumentar os hormônios do bem-estar e diminuir esse hormônio que causa o estresse. E com isso o quê? Com essas dicas a gente tenta, né? A gente vai conseguir manter o nosso organismo saudável para ter uma imunidade adequada, combatendo todas as doenças, tá? Obrigada, por hoje é só.